Queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Esse é o canal A Luz da Escritura e eu sou Ailton, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Todo carinho, obrigado pelos comentários, obrigado pelas visualizações. Se você não é inscrito no canal ainda, o nosso canal é um canal novo, faz 2 dias que nós começamos, né? E o nosso intuito é esclarecer para todo o povo brasileiro, né, à luz da Escritura, quais são as vontades do Criador. Entendermos a Escritura é importantíssimo. A Escritura era totalmente isenta de religião, mas a religião não pode ser isenta da Escritura. A Escritura Sagrada é a luz que nos conduz a nos aproximar do Criador, ok? Então, entre a religião e a Escritura, fique com a Escritura. A religião são muitas. A Escritura sai da boca de apenas um Criador, porque é só um que existe. Não tem outro Criador, ok? E eu quero falar hoje para vocês sobre uma coisa importante, porque o nosso país está vivendo momentos cruciais, momentos tristes, dolorosos, de muita luta. E nós sabemos que a política brasileira durante muitos anos se corrompeu e as provas estão aí. Temos aí ex-presidente preso. Temos pessoas que sempre transpareceram para nós, pessoas honestas, direito, estão presos. Respondendo muitos crimes. Olha lá o ex-governador Cabral, Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro, está lá com mais de 240 anos de cadeia. Já, e ainda tem muito mais para responder. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que transpareceu uma pessoa correta e queria o bem do país, e nós vemos hoje condenado e respondendo a mais de 10 processos. E surgirão mais, porque existem muitas acusações. Então nós vemos que o encanto que o dinheiro traz, que o poder traz, ele causa loucura no ser humano. Principalmente no ser humano que não quer saber de se aproximar do Criador. Então a pessoa fica totalmente vulnerável aos desejos da carne, aos desejos do coração. E ele acha que nunca vai morrer, que tudo que ele vai angariar, ele vai ficar a vida inteira gozando daqueles bens. Mas ele esquece que em breve ele morre. E o celeiro dele continua cheio para que outros desfrutem. O homem é louco. Então eu quero, senhores políticos lá em Brasília, que eu estou falando aqui, eu não estou acusando vocês, eu vou falar sobre a luz da Escritura Sagrada. Olhem para o que vocês estão fazendo. Nós sabemos que vocês são autoridades instituídas pelo Eterno e respeitamos isso. Eu abaixo minha cabeça e respeito. Mas alerto os senhores, não brinquem com o Criador, porque o Criador nunca foi de brincadeira. Do jeito que ele constitui autoridades, ele destitui autoridades. E ai dos senhores, se não levar a sério essa palavra. Ai dos senhores, se cair nas mãos do Deus vivo. Porque a mão dele é muito forte. E não há poder em todo o universo que ele não possa esmagar. Então não brinquem com o Criador. Olha quantas crianças vocês mataram de fome. Olha quantos hospitais ficaram sem medicamentos e pessoas morreram com muitas enfermidades. O Criador cobrará de cada um de vocês tudo isso que está acontecendo. A política à luz da Bíblia. A Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Provérbios 29, 2. Entretanto, muitos servos do Criador ainda dizem: quando o justo governa, ele se corrompe. Infelizmente, o homem que tem a sua fé em segundo plano, ele se corrompe mesmo. Quando se trata com o Criador, você tem que colocar ele em primeiro lugar em tudo. Não brincar com as coisas do Criador. Quero alertar também vocês que são religiosos e que estão usando a Bíblia para atacar o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo.
Atentem para uma coisa: não há autoridade na terra que não seja constituída pelo Criador. Então, vocês têm que fazer o que é decente e correto para um servo do Criador. Dobre os seus joelhos e clame ao Criador para que faça justiça. Não fiquem atacando um presidente fazendo falsas acusações para poder livrar um que está condenado, julgado e condenado, comprovado, que senão ele não estava preso. Não façam isso, porque tudo isso será cobrado das mãos de vocês. Não brinquem com o Criador. Não seja um servo supérfluo. Não seja uma coisa apenas flutuante, não. Seja um servo fiel. Você sabe que se o presidente está lá, foi instituído pelo Criador. Então haja como um servo de Deus verdadeiro. Curve a sua cabeça e aceite a vontade do Criador. Se você quer que aquele presidente saia de lá, ore e fale com o Criador que instituiu ele lá. Não queira fazer sua vontade, alegando que você tem mais poder que os outros e que você tem revelações. Não, porque Deus não brinca com isso. Vamos lá. Sei que esse é um assunto polêmico, mas eu gostaria de analisar com vocês. Então vamos analisá-lo de uma forma bem sucinta, né? Alguns dizem, a política é muito suja e o servo de Deus não deve se envolver. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade em cima de um monte. Não tem como, né? Todos vão ver. Nem se acende uma luz e coloca debaixo da cama ou debaixo de uma mesa. Por quê? Ela precisa iluminar, por isso ela tem que estar em cima. Você quer ser luz? Esteja à vista de todos. Ok? Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai eterno, que está no céu. Então, quando você quiser fazer alguma coisa, faça para que todos vejam a luz da Escritura. Para que todos vejam e falem realmente, olha, servir ao Eterno faz bem. Glorifique a Ele. Os servos de Deus são a luz do mundo e o sal da terra. Vocês conhecem essa frase? Devemos nos envolver, sim, dentro da política. Aliás, o fato de haver tantos escândalos no meio político é justamente devido à ausência de mais pessoas honestas e íntegras. Se nós aplicássemos os princípios escriturísticos na política, com certeza ela não teria chegado ao nível em que se encontra hoje. Essa é uma realidade. As pessoas se afastam do Criador e entram no antro de corrupção que é o meio político. E aí ele não quer saber do Criador porque ele se encanta com o dinheiro e com a facilidade de subtração de bens. O Eterno vai cobrar de você. Então não tenha duas caras. Quer servir ao Criador? Sirva a Ele de todo o coração e cumpra a sua palavra. Se você não quer, acha que o dinheiro é melhor, sirva o dinheiro. Como o profeta Eliarro, o profeta Elias, falou para Israel. Não fiquem cocheando entre dois senhores, entre dois deuses. Vocês acham que Baal é melhor? Serve ele. E não atrapalhe aqueles que servem ao Criador. A política é um meio muito corrupto e é impossível não se corromper, assim dizem muitos. Será que o ambiente político da Babilônia ou no reino Medo-Persa, onde Daniel estava, não era corrupto? Com certeza não era muito diferente do que vemos hoje em dia aqui no nosso país e no mundo. A ponto dos presidentes e príncipes armarem uma cilada para Daniel, fazendo com que o rei Dario assinar um decreto de que ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o imperador. Está no livro de Daniel, capítulo 6, versos 6 a 9. Entretanto, Daniel se manteve íntegro e fiel por uma simples razão. Daniel
propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel 1:8. Faça esse compromisso com o Criador. Faça isso. Respeite a vontade do Criador. O problema de muitos servos do Criador se envolverem com a política não está no grau de corrupção ou degradação em que o ambiente se encontra, mas sim no comprometimento que eles têm com o seu Deus. Você tem um compromisso com o Eterno? Você tem um comprometimento com o Criador? Então curve-se à vontade dele. Se uma autoridade está instituída, curve-se diante daquela autoridade e cobre dele a fidelidade ao Criador. Se não, ore ao Criador e peça ao Criador que destitua ele do cargo. E ele fará, com certeza. Por que vocês acham que o PT, com essa esquerda toda, saiu do poder de uma forma que ninguém imaginava? E surgiu uma pessoa que ninguém imaginava que poderia chegar a ser presidente. Um homem que, com pouco dinheiro, se elegeu. Vocês acham que tentaram matar ele por quê? Porque ele é bom? Porque ele é mau, quer dizer? Não. Tentaram matar ele justamente porque ele é um obstáculo para a esquerda se manter eternamente no poder. E você, como servo do Criador, tem que estar ao lado do Criador e não apoiar aqueles que tentaram matar um homem que até hoje não se tem nada contra ele e que está tentando governar o nosso Brasil. Você, como servo do Criador, tem que estar do lado do Criador. Então esteja do lado daqueles que o Criador levanta. Lamentável isso. Caso contrário, não poderíamos ter servos de Deus autênticos como advogados, policiais, empresários e até mesmo contadores. Pois em todos os segmentos da sociedade existe risco de nos corrompermos, depende unicamente da posição que tomamos. Você vai encontrar facilidade e atrativos para se corromper em todos os lugares. Quando você fura uma fila ali na casa lotérica para pagar uma conta, no banco, no ponto do ônibus, isso é uma forma de corrupção. Então comece a corrigir. O político faz corrupção. Ore para que o Criador tire ele de lá. Clame. Faça isso. É lamentável. Um vereador, deputado, prefeito ou até presidente que seja religioso não vai fazer diferença nenhuma. Qualquer um está debaixo da vontade do Altíssimo. Será que Youssef ou José do Egito não fez diferença no Egito? A Bíblia diz: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Livro de Gênesis, capítulo 45, verso 7. O que dizer então da história de Israel? Quando o rei temia ao Senhor, todo o povo era abençoado. Mas quando ele virava as costas para o Criador, muitos se desviavam também. Vocês entenderam? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha aí a esquerda que governou todos estes anos o Brasil. Olha como subiu o tráfico de drogas, a violência cresceu assim assustadoramente. Queriam aprovar coisas loucas, aprovar a identidade de gênero, dizer o quê? Menino não nasce mais menina, menina não nasce menina. Isso é loucura demoníaca? Como um servo do Criador aceita estar do lado desses pensamentos, dessas pessoas que trazem essas ideias malignas? Repense e passe para o lado correto, o lado do Criador. Fora isso, outras coisas loucas que eu vi pessoalmente. Muito triste. O que dizer então
da história de Israel. Quando o rei temia ao Senhor, estou lendo de novo para vocês guardar bem, todo o povo era abençoado, mas quando ele virava as costas para o Senhor, muitos se desviavam também. Tá? Então nós temos hoje um presidente que constantemente aparece dobrando os joelhos e orando. Não estamos aqui para julgar sua religião, não me interessa a religião. Interessa que ele constantemente está numa igreja, em outra igreja, e dobra os joelhos e ora, e clama, e cita textos da Escritura. Qual é melhor? Um presidente que fala de pinga? Um presidente que está aí o vídeo dele para todo lado, dizendo que era moda sair pelo mundo mentindo sobre o Brasil, dizendo que tinha 25 milhões de crianças na rua, quando eles mesmos falavam. É mentira, não fala isso, é muita coisa. É esse tipo de gente que nós queremos governar no Brasil? Já vimos o que eles fizeram aí. Mais de 13 milhões de desempregados, que loucura! Esse é o resultado de nos afastarmos do Criador. Um homem desse, que não tem compromisso com o Criador, o que aconteceu com o país? Vamos orar para que esse presidente que está aí permaneça firme, fiel ao Criador e cumpra tudo aquilo que ele prometeu, porque até agora ele está cumprindo. Quem não está cumprindo são senadores e deputados. É lamentável. O Senhor é quem remove os reis e os estabelece. Então quem coloca o rei é o Criador, quem tira ele. Tá? Quanto a isso eu concordo plenamente, pois a própria Bíblia assim o afirma. Em Daniel 2:21, sem dúvida nenhuma, foi o Senhor que escolheu José para ser administrador do Egito. Gênesis 45, de versos 7 até o 8. E também Davi para ser o rei de Israel. 1 Samuel 16:12. Assim como o Senhor, outros servos, assim como muitos outros servos ao longo da história, usar este versículo para dizer que não precisamos fazer nada, pois Deus já decidiu quem vai governar, isso não faz o menor sentido, isso é loucura. Deus procura pessoas que estejam dispostas a servi-lo e fazer a sua vontade aonde ele desejar. Seja cuidando de ovelhas ou administrando o reino, tanto na prisão como no palácio do faraó, tanto aqui como lá em Brasília. Sirva ao Criador e aceite a vontade dele. Só há uma coisa que a Bíblia ordena que o servo de Deus deve literalmente fugir, é o quê? Dos desejos, da vontade da carne. A carne, quando ela vê facilidades, é terrível. Dinheiro, pornografia, muito triste. Quanto ao mais, até mesmo o chamado diabo, né? A Escritura diz para resistirmos que ele foge de nós. Não podemos nos acovardar, temos que encarar de frente esta questão. Se há muita sujeira no meio político, precisamos limpá-lo. Se há trevas, precisamos ser luz. Pois, se nós não o fizermos, quem o fará? Se nós, que servimos a Deus, não tomarmos a dianteira, com certeza o mal tomará. E a condução do país vai ser muito trágica. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. O Eterno estabeleça sobre nós o seu reino e coloque sobre o nosso país os governantes que ele deseja e que o nosso país saia desse sufoco todo. Mas alerto vocês, cuidado com essa esquerda. Essa esquerda é tão maldita que já estão criando até religião de esquerda. Infelizmente, o PT já tem religião com pastores e tudo. Eu não vou julgar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, mas estou falando cuidado. Eles estão se adaptando de todo jeito, porque eles atacaram muitos evangélicos, mas viram que a bancada evangélica ajudou muito Jair Bolsonaro a ganhar. Então eles agora estão apelando para isso. Cuidado! Cuidado com as armadilhas do mal.
Cuidado com o jogo da esquerda, que quer dominar o país, nada mais que isso. Olhe para os países socialistas e vejam a liberdade que os cristãos têm, que os judeus têm, que os servos de Deus têm. Nenhuma. Na China até a Bíblia já proibiram. Jean Willis, que fazia parte do governo aqui, ele fez projetos para mudar a Bíblia Sagrada. É desse lado que você quer estar? É desse lado de gente assim que você quer estar? Gente que quer mudar a palavra que pertence ao Criador. A palavra não saiu da boca de Jean Willis, nem de PT, saiu da boca do Criador eterno. Então, nos preocupemos verdadeiramente. A Escritura Sagrada nos alerta. Deus nos alerta. Abra o teu entendimento. Enxergue isso com visão espiritual, não com visão ideológica. Cuidado com os laços do mundo. Você pode ajudar a jogar um país inteiro com mais de 200 milhões de habitantes na miséria total, como aconteceu na Venezuela, que era um dos países mais ricos do mundo. Meus irmãos, vamos lutar, e precisamos lutar muito, porque a batalha é tremenda, mas a vitória é garantida. O Eterno abençoe a todos vocês, o Eterno abençoe nossa nação, o Eterno estenda suas mãos e nos dê vitória. Shalom para todos.